A nossa família está aos pés do Senhor. Mães de joelhos, filhos de pé. A nossa oração chega onde nossos pés não conseguem chegar, onde as nossas mãos não alcançam. A nossa oração transforma barreiras, transforma multidões. Então fecha os teus olhos e apresenta os teus familiares. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pelo milagre, pela graça, a unção, o teu poder, a tua maravilha, Senhor, em cada família. Senhor, abençoa cada lar que me ouve. Abençoa, Senhor, o lar da direita, da esquerda, da frente, de trás. Cada família deste bairro. Abençoa, vem com restauração, vem com cura, vem com transformação dos lares, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está indo de encontro lá na policlínica. O Senhor está visitando aquelas pessoas enfermas que lá se encontram. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está visitando, Senhor, esses pontos de droga, Senhor, transformando os traficantes, transformando, Senhor, os jovens, tirando, libertando das drogas, porque somente o Senhor pode fazer infinitamente mais. Abençoa cada mãe que chora, porque o seu filho está preso. Cada mãe que chora, porque o seu filho está, Senhor, no vício. Pai, cada mãe que chora, porque o seu filho está enfermo. Espírito Santo de Deus, visita cada mãezinha. Visita, Senhor, cada família. Pai, abençoa o meu lar, a vida do meu esposo, a vida da minha filha. Cobre a minha família com o teu sangue. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Eu sei, Senhor, que o Senhor está visitando a minha mãe, está visitando o meu pai, Senhor, os meus irmãos, Senhor, os meus sobrinhos, a Júlia, Senhor, foi aniversário dela ontem. Espírito Santo de Deus, visita minha sobrinha Júlia, visita, Senhor, meu sobrinho Gael, visita, Senhor, a Rebeca, visita, Senhor, o Luiz, a Fernando, o Mateus, a Sara, a Helena, o John, Senhor, o Nauan, Senhor, o Caleb. Espírito Santo de Deus, venha com a tua graça. Visita a Daniele, visita o Guilherme. Espírito Santo de Deus, visita a minha sogra, a minha cunhada Doris, seu marido Renato, sua família, Senhor, por completo, em nome de Jesus. Cada um, Senhor, que o Senhor está, Senhor, visitando nesta noite. Abençoa, Senhor, a vida aqui do presbítero Alex, presbítera Adriana, seus familiares. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da Carla, das suas filhas, Senhor, da Tamires, da Yasmin, da Thaís, da Lorena, Senhor, da Jade, suas netas. Em nome de Jesus, cobre, Senhor, elas com o sangue do Cordeiro, Pai, porque eu sei que quem cuida é o Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da Andréa. Abençoa, Senhor, a vida dos seus filhos. Alcança, Senhor, cada um deles com a tua graça. Vai visitando, Senhor, o Alexandre naquele presídio. Eu creio, Senhor, que os dias deles estão contados lá dentro, que o Senhor vai trazer um alvará de soltura. Senhor, visita, Senhor, o Carlos, Pai, em nome de Jesus, aquele presídio, Senhor, onde os seus pais estão clamando, orando, e eu creio no milagre. Visita o Everton, visita, Senhor, a Adriana, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada lugar, cada fundação casa, cada presídio, cada lugar, cada hospital. Senhor, visita o nosso prefeito, visita, Senhor, em nome de Jesus, todos os governantes desse país, dessa cidade, desse estado e desse país. Abençoa, Senhor, com a tua graça. Em nome de Jesus, abençoa a vida, Senhor, da missionária Elizabeth, das suas filhas, do seu filho. Vem de encontro com a vida deles. Dá os teus livramentos para essa família. Venha, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu creio no teu milagre, porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode fazer infinitamente mais. Cremos na vitória, cremos naquilo que é o teu poder, em nome de Jesus. E o teu poder, a tua palavra nos garante, nos diz:
que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, abençoa esta campanha. Em nome de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que nós vamos vencer os nossos leões, porque o Senhor já está à frente de nós. O Senhor já está nos capacitando para vencer esses leões. E vamos vencer em vitória, Pai. Vamos vencer em glória. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém, Senhor. Aplauda, Senhor. Vou pedir para os presbíteros fazerem um louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, igreja. Você que está nesse feriado, né? O nosso dia. Nós oficializamos na casa do Senhor. Fora da casa do Senhor, mas o maior privilégio é trabalhar na casa do Pai. Glória a Deus. Para você que está em casa, precisa receber esse batismo de ânimo, de Glória a renovo, Deus. de alegria. O Senhor tirar as vestes de cinza e colocar o óleo de alegria que venha sobre a sua cabeça, sobre a nossa vida agora. Aleluia, 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 aleluia. E nós vamos celebrar. Se tem um povo, como está no Salmo 100, que tem um canto de júbilo, o cântico de júbilo, somos nós. Ovelhas do seu pasto. Somos nós que somos do Senhor. Aleluia. Pois o Deus de Israel vai ser celebrado sempre. Glória a Deus. Sempre, sempre. Aonde? O que é velório, Deus transforma em festa. Oh. Glória a Deus. Né? Hoje nós temos o que dentro da gente? O som da alegria. Oh. Hoje o Deus de Israel é celebrado. E tudo que era velório se transformou em festa. Hoje eu tenho o som da alegria no Espírito, o júbilo de vitória que habita entre nós. Levanta tua mão de profeta, ó. É avivamento, é fogo, aleluia. É barulho da igreja que canta, celebra e pula de alegria. Som da vida, som de festa, a Ele celebrai, a Cristo celebrar. Dia 19 de junho, hein? Som da vida, som de festa, a Ele celebrai, a Cristo celebrai. Oh, 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 oh. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. Oh, oh, oh. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha. Aleluia. A nossa alma, ela é enganosa. Por muito tempo eu fazia essa pergunta, apóstolo. Como que nosso coração pode ser enganoso? Mas ele é. Por isso que o Espírito Santo vem e desatina, tira toda a visão deturpada, nos cura a alma do poeta. Pode fazer versos lindos, tá? Mas tem que vir o selo do Espírito para dizer aquilo que agrada a Ele, para dizer aquilo que Ele quer ouvir. A alma do poeta
fazer coisas humanas, inspirações podem ser. Ao sentir a voz do Espírito, não pode outro tema cantar, senão no Espírito, ao Cristo vivo louvar. Eu te louvo, te adoro, te exalto, meu Senhor. Busco palavras que possam expressar o meu amor. Quando te amo, sempre te glorificar, em tuas asas subir. O mundo não é o meu lar. Eu te louvo, te adoro, te exalto, meu Senhor. Busco palavras que possam expressar o meu amor. Quando te amo, sempre a te glorificar, em tuas asas subir. O mundo não é meu lar. Aleluia, aleluia. A Cristo louvarei. Aleluia, aleluia. Eternamente louvarei. Aleluia, aleluia, ao meu Senhor e Rei. Começo agora a te louvar, pra nunca mais parar. Aleluia, aleluia, a Cristo louvarei. Aleluia, aleluia, eternamente louvarei. Aleluia, aleluia, ó meu Senhor e Rei. Começo agora a te louvar, pra nunca mais parar. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Diga quem ele é. Eu encontrei o meu tesouro. Ele barrabaralamanás. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste: a ele essa foi a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou
para nunca. Nós somos povo, nação eleita. Eu não quero Eu vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. E você não é mais um. Aleluia! Eu vim viver milagres. Ser como a criança. Ser como a criança que te entrega os pães e peixes. Aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu rompo. Deus, eu rompo a multidão. E agora? Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora para viver milagres. Deus, eu... Aleluia! Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te tomo agora para viver milagres. Eu vou clamar, clamar até os céus me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Eu vou contar um testemunho para vocês. E esse louvor, nossa festa do Renascer Praise, é um louvor que marcou muito a minha vida. Aliás, tem vários que marcaram, né? Mas esse é um dos que marcaram muito. Porque ele fala que tudo que era velório se transformou em festa. O som da vida, né? Vamos celebrar. E eu estava passando por um luto. Já fazia aí quase 2 anos. Estava muito difícil esse luto. Muito difícil. E aí, a minha sobrinha Neca nasceu em 2017. E ela nasceu de uma forma que só Deus para me dar a graça, fazer entender, né? Mas a Helena nasceu no meio de um velório, no meio de uma festa, que era a festa que quando morre o justo, o Senhor recolhe no céu. E tem a festa do Senhor, mas tem a tristeza aqui na terra. Então era um luto que parecia que não ia ter fim. Era um luto muito difícil, que talvez se a Helena não tivesse nascido, eu não sei se eu teria suportado. Porque ela nasceu, como que eu posso dizer? Ela nasceu para trazer a alegria, o som da vida, o som da festa dentro. Aleluia! E através da Helena veio logo, depois de alguns anos, aí veio o John. E agora, depois de 2 anos, veio mais 2 alegrias. Veio o Nauã e veio o Caleb. Deus sabe tanto que eu gosto tanto de menino. Não que eu não gosto de menina. Eu gosto de menina. Mas eu gosto muito mais de menino. E eu sempre quis ter um filho homem. Só que Deus não me deu.
Mas em compensação o Senhor foi generoso comigo, me deu logo 3 sobrinhos netos, que eu posso chamar de netos. Maravilhosos, lindos. E essa semana os gêmeos nos deram um susto. Foram para a UTI. Tomar banho de sol na incubadora. Eu falei que eles não precisaram de UTI quando nascer. Foram para casa, mas depois deram um susto. Voltaram para o hospital. Para tomar banho de luz. Para ficar na incubadora. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo ensinar a minha família com tudo isso? O Senhor falou que eu sou um milagre, que eu sou ressurreição, que eu sou a vida, aleluia, que eu trago existência que não existe, que eu sou para a necessidade que muitas vezes não tem, e que eu sou aquele que faz nova todas as coisas. E que sou aquele que vou te alegrar, como dizem em Filipenses, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E aí, eu, muito tensa, né? Na sexta-feira, eu passei por um episódio de um apagão dentro da sala de aula. E eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre de cura. Eu não posso ter um infarto na frente dos meus alunos. E eu achei que realmente eu fosse infartar naquele momento. Eu senti uma dor e eu senti, apagou tudo. Tudo, escureceu tudo. Senti tontura, sentei e falei, Jesus, e agora? Aí meus alunos rapidamente, foram rápidos até, achei legal. Meu aluno rapidamente foi, pegou uma garrafa de água, foi lá e pronto, vou encher de água. Trouxe água gelada e eles já ficaram me abanando ali. E eu louvo a Deus, porque rapidamente passou. E eu fiquei bem. E aí porque na verdade, amados, vou falar a verdade, que eu tenho feito tanto jejum, que isso pode ter sido também uma questão de fraqueza, né? Mas eu louvo a Deus que eu vou continuar jejuando. Se o diabo quer me parar, ele não vai conseguir, porque eu vou continuar jejuando. E aí eu falei, Senhor, eu também estava preocupada com os gêmeos. Só que quando foi hoje, eu tive a boa notícia, as boas novas. Amém. Os gêmeos tiveram alta da UTI, estão em casa, com a mamãe deles, no dia certo, na hora certa. Porque hoje a mamãe precisaria estar em casa. Seus irmãos precisavam, a Helena e o John precisavam da mamãe. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque quem cuida dos nossos é o Senhor. Então eu louvo a Deus, porque quem cuida da minha família é o Senhor. E esse som da vida, o som da festa. A Helena, quando tocava esse louvor na igreja, que nós íamos, ela ficava dançando, cantando, que ela já estava com meses, e ela ficava chacoalhando a mãozinha, pulando e dançando. Quando ela completou 1 ano, ela já estava lá no chão querendo dançar junto com as meninas da dança, e pulando e dançando esse louvor. Então eu louvo a Deus, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem restaura todas as nossas emoções. E eu posso ter certeza que eu vou continuar clamando até o céu ouvir. E eu vou viver o meu milagre. Em nome de Jesus. Essa campanha dos leões, vencendo os nossos leões, nós vamos vencer. Tem um jargão que fala, vamos vencer um leão por dia, né? Nós vamos vencer os nossos leões. O apóstolo Douglas hoje, nessas campanhas, ele estará ministrando. Não adianta nem ele pedir para eu ministrar, porque eu não vou. É ele que vai ministrar nessa campanha. Tá, todos os dias. Então, por isso, aqui, dá para mim esse caderninho. Nesse caderno, meu caderno de oração, ele era caderno de anotar o nome das pessoas que chegavam no culto, né? Mas esse é o meu caderno de oração, dos pedidos. Eu estava ali louvando, o Senhor falou, olha, pede para eles colocarem os pedidos aqui, porque vocês vão levar esses pedidos para o monte. E nós vamos clamar. Vamos buscar a face de nosso Deus. Então, tem uma caneta aí, minha próxima. Daqui. Eu vou passar, vocês vão
no decorrer do culto, vão escrevendo, tá? Os pedidos de vocês. Amém. De oração para essa campanha. Glória a Deus. E você que está online, que está longe, deixa seus pedidos no direct. Aleluia. Ou então no Messenger. Para nós, você que acompanha mesmo as lives, né? Deixa os pedidos. Se você for acompanhar fazer essa campanha acompanhando os 3 dias. Então, deixa os seus pedidos. Se você não for fazer, nem escreva. Entendeu? Nem escreva, nem coloca pedido aí na live, porque nós vamos clamar. Vamos clamar até o céu ouvir. E vamos viver o nosso milagre. E vamos vencer os nossos gigantes. Amém? Deus abençoe vocês, apóstolo Douglas. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pelo testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Compartilhe aí essa live, você que nos assiste aí do Brasil, por todo o mundo, porque tem pessoas até do presídio que estão assistindo, do presídio de outros países. Tem países que não tem igreja, né? Nós somos a igreja deles, lá na Suécia, em outros lugares. Então compartilhe essa live, que é muito importante para muitas pessoas. De repente, né, você tem o privilégio de estar numa igreja e você não veio, né? Porque é feriado, porque está frio, porque está calor, porque eu estou doente, porque eu estou aqui, sabe? Enquanto existem países aí no mundo que é proibido a pregação do evangelho. Tem países aí que existe uma perseguição. Então você vive num país laico que você tem esse privilégio. Então, enquanto a palavra do Senhor diz assim, invocai o nome do Senhor enquanto está perto, né? E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome do Senhor em nome de Jesus Cristo, para que você seja salvo. Amém? Amém. E valorize aquilo que o Senhor tem entregado para você, em nome de Jesus. Amém? Lá no livro de Juízes, no capítulo 14, abra lá a tua Bíblia, né? Juízes 14 diz assim, desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só dessa me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai e nem sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou do favo das mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes de comer, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos aqui esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que a Tua unção, Pai, venha a ser derramada sobre os 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Como diz a Tua palavra em Romanos 10, para onde chegar o som da minha voz, aonde ecoar o som da minha voz aos 4 cantos da terra, o Senhor venha trazer transformação, curas e libertações. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? E aqui, uma passagem, depois que Sansão já era homem feito, né? A Bíblia fala que quando ele nasceu,
né? O anjo visitou os seus pais, né? Visitou a Manoá e visitou sua mulher, e o anjo do Senhor disse que o Senhor daria a eles um filho. E aquele casal era um casal estéril, um casal que não podia ter filhos. Então o Senhor abriu a madre daquela mulher, né? E deu a eles um filho varão. Só que aquele filho varão, ele tinha um voto de nazereado, né? E o voto de nazereado consistia em quê? Ele obedecer a uma regra, a uma lei estabelecida por Deus, né? Ou seja, ele não poderia raspar o cabelo, né? Então ele cresceu e também tem outro, o nazireu também não podia tocar em cadáveres, não podia tocar em animais mortos, em pessoas mortas. Então tinha uma série de regras que o nazireu não podia fazer. O nazireu não podia tomar bebida forte, o nazireu não podia ter certos comportamentos, né? E quando Sansão ele se tornou um homem, o que aconteceu? Ele foi o único homem na palavra que o Espírito de Deus o tomava de uma forma que ele dava uma força física sobrenatural, extraordinária. Por que o Senhor não deu mais esse tipo de força para algum ser humano? Por conta das próprias atitudes de Sansão, né? Então a Bíblia fala que o Espírito do Senhor o incitava, né? Ou seja, possuía dele, era possuído pelo Espírito de Deus, e ele era tomado de uma grande força, né? E ele irrompia contra os adversários. Naquele tempo, Sansão ele se afeiçoou de uma mulher filisteia. E os pais dele, né, falaram para ele assim: não tem mulher no meio do nosso povo para que você possa casar, para que você possa ter afeição. E ele gostou daquela mulher, né? E é o que a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, muitos adolescentes. A gente vê muita gente hoje se afeiçoando com aquele que não tem aliança com o nosso Deus. Tem um monte de gente, né, que treva não combina com a luz. E infelizmente a gente vê muitos adolescentes, né, uns estão na igreja e querem se envolver com pessoas do mundo, né? A gente vê pessoas nesse estado, que é o caso de Sansão. Ele literalmente não cumpria as regras do nazereado. Ele não respeitava aquilo que Deus tinha dado para ele, que era um homem, o único privilegiado da terra, a ter uma força sobrenatural. E o Senhor levantou ali Sansão para ele defender o povo de Israel do ataque dos filisteus, que eram um dos principais inimigos do povo de Deus naquela época, né? Então depois que ele insistiu com os pais dele, falou assim: não, eu quero aquela mulher, pronto, acabou. Ele estava descendo e voltando do caminho. E aí ele se deparou com um leão novo, forte, vigoroso, e o leão se levantou para atacá-lo. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Porque se o Espírito de Deus não tivesse se apossado de Sansão, sabe o que tinha acontecido? Aquele leão teria destroçado ele. Aquele leão teria rasgado ele completamente. Mas como o Espírito de Deus, ele se apoderou, né? Ele se apoderou de Sansão. O Espírito Santo se apoderou e encheu ele de forças. A Bíblia fala que ele agarrou aquela fera e rasgou ela com a força das mãos, né? Ele rasgou aquele leão e o leão morreu. Tudo bem, ele largou o corpo do leão lá jogado, morto. E aí ele voltou depois para ver aquela mulher. E depois de um tempo, ele retornou e o cadáver do leão estava lá, né? E havia formado um cacho de abelhas, né? E aí o que ele fez? Ele foi lá e tocou e pegou aquele mel e começou a comer. Só que a palavra de Deus fala lá no livro de Levítico, na lei, que não se pode tocar em cadáver morto no tempo da lei. Lá em Levítico capítulo 11, lá no verso 28, ele diz assim, ó: e ao que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde, né? E eles vos serão imundos. Ou seja, não se pode tocar. Estes vos serão imundos entre todos os enxames de criaturas que povoam a terra, que dominam, né? Então, ou seja, pela lei mosaica, a pessoa não podia tocar em cadáveres. Então, ou seja, aí o que ele fez? Ele ainda pegou aquilo lá e levou para os pais. Os pais comeram daquele negócio sem ter a ciência do que havia ocorrido. Então,
o que aconteceu? Sansão, ele recebeu do Senhor uma virtude, que muitas vezes nós recebemos virtudes do Senhor. Às vezes você recebe uma virtude que é só sua. Só que muitas vezes a pessoa ela não valoriza aquela virtude que ela recebe, né? Ela despreza, ela acha que eu sou igual a todo mundo. Sansão ele achava que ele era igual a todos. E aí no decorrer dessa situação, desse casamento que ele quis, né? Ele foi tomar aquela disputa, só que no dia do casamento, ele propôs lá uma disputa entre os convidados, né? Aí ele colocou lá uma disputa que quem decifrasse o enigma que ele inventou, né, ia ter que matar um povo lá e trazer um despojo. E aí ele falou assim lá no versículo 14, né? Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Só que aí os filisteus pegaram o que seria a esposa dele, a futura esposa dele, e ficaram pressionando ela, ficaram ameaçando ela, dizendo assim: vai lá e pergunta para ele o que significa esse enigma. E ela ficou lá falando, chorando, né, enchendo a cabeça de Sansão, até o ponto que ele revelou para ela, de tanto que ela ficou lá perturbando a mente dele. E aí o pessoal foi lá, ao qual ele pôs o desafio, eles decifraram o enigma e disseram, né, que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. E eles citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o enigma. E aí Sansão ele ficou tão irado com aquilo, que aquela própria situação que ele gerou, né? Então a palavra diz assim: o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, despojando-se as suas vestes festivais, e deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai, e ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. E aí, a desobediência de Sansão chegou a tal ponto que a mulher queria casar, no fim das contas deram para outro, né? Ele não casou com aquela mulher, e ele teve que fazer o quê? Ele perdeu o casamento, ele perdeu, né, o enigma que ele fez, e aí ele desceu a Asquelon e matou 30 pessoas para ele poder pegar o despojo. Por quê? Porque ele mesmo criou uma situação, né? Às vezes, quando a apóstola falou assim, né? Essa é uma frase que a gente tem aí, uma frase popular: cada dia você mata um leão. O que quer dizer isso? São as dificuldades, são, né, os desafios que aparecem na nossa frente. E Sansão ele estava de frente de desafios. Ele tinha um desafio na frente dele. Qual que era o principal desafio que ele tinha? Ele tinha que defender o povo de Israel. Ele tinha que defender a nação pelo qual ele representava. Amém? Porque o primeiro desafio que ele enfrentou ali foi matar aquele leão, né? Foi uma das provas que o Espírito do Senhor estava com ele. Só que Sansão, né, ele tinha uma característica, sabe qual? Ele não adorava o Senhor. Sansão, ele não era um homem comprometido de oração. Ele não era um homem reto diante do Senhor. Porém o Espírito de Deus ainda estava nele, né? Ele se deitava com as prostitutas, ele se prostituía, ele arrebentava com as portas dos templos, ele mesmo gerava situações, né, que não tinham nada a ver com o qual ele a ver com o chamado dele. Ou seja, ele provocava situações de intrigas, contendas, de iras, até que chegou um tempo em que Sansão ele tinha vencido milhares de soldados com uma queixada de jumenta. E aí ele cobrou ao Senhor e falou assim: acaso, Senhor, eu vou morrer aqui de sede? Né? Ele cobrou a Deus, e aí Deus fez da rocha brotar água quando ele se deitou. Sansão falou duas únicas vezes com Deus. E as 2 únicas vezes que ele falou com Deus, ele veio cobrar o Senhor. A primeira ele cobrou, dizendo: e aí, Deus, você deixou eu matar esses milhares de homens e agora eu vou morrer de sede? Né? Cobrando a Deus. O que eu faço agora? Aí Deus rompeu a rocha e deu água para ele beber.
né, para que ele pudesse se descedentar. E depois de um tempo, né, eles mandaram lá, né, uma mulher ao qual ela seduziu Sansão, ao qual ela vinha e trazia, né, Dalila, ela veio seduzir ele, né, convocada pelos próprios filisteus. E aí ela, como vocês já sabem a história, ela seduziu ele, ele brincou com aquela situação, ao qual ela foi paga para dizer assim: me fala o teu enigma, da onde vem a tua força, né? E ele falava assim: se enrolar minhas tranças com tendões novos, eu vou ficar fraco. E aí ela foi lá amarrou as tranças dele com tendões novos, e ela falou: Sansão, eis que os filisteus vêm contra você. Ela chamou os caras e falou: ele está amarrado, vamos lá pegar ele. E ele rompeu as tranças, ele quebrou as cordas, né? Ele arrancou os pinos de tear. Só que nessas daí, se ele fosse um homem inteligente, ele ia falar, na primeira que ela aprontou com ele, ele falou assim: opa, peraí, você está querendo me destruir? Então ele não foi inteligente, ele começou a brincar com aquilo que Deus entregou para ele, né? Com o poder que Deus deu para ele, ele começou a brincar, achando que ele ia ser intocável a vida toda. E o dia que ele revelou a verdade, ela o deitou, né, no seu colo, ele adormeceu. Ela contratou um homem que raspou as tranças dele, porque a força não estava nas tranças, a força estava no voto. Ele não poderia romper aquele voto. E aí o que aconteceu? Os filisteus o atacaram, o subjugaram, ele não teve mais a sua força. E ele foi colocado lá no cárcere, lá no templo de Dagon, onde os filisteus adoravam seus deuses. E aí, quando ele estava lá, empurrando a roda de moinho, e diz a palavra que o Sansão, ele perguntou para um dos serventes lá: me coloque apoiado nas principais colunas do templo para que eu possa descansar. E aí ele chegou e se apoiou nas colunas. E a segunda vez ao qual ele cobrou a Deus, ele não orou a Deus, ele não agradeceu, ele não adorou o Senhor, ele cobrou o Senhor. Ele falou assim: Senhor, né, restaura minha força para que eu me vingue dos meus adversários. Aí o Senhor prontamente, né, estabeleceu a força dele. E ele empurrou aquelas colunas e o templo de Dagon caiu. Ele matou mais de 3.000 homens naquela noite. Ele matou mais pessoas durante a sua morte do que durante a sua vida toda, né, ao qual ele julgou a Israel. Só que ele não poderia ter falado: Senhor, restaure a minha vista. O Senhor ia restaurar a vista dele. Ele não podia depois levantar um altar de adoração ao Senhor, não. Ele só veio cobrar o Senhor. E ele teve a sua carreira, digamos assim, ministerial muito curta, né? Ele teve a sua vida assim muito curta, porque ele não soube, aliás, ele não usou aquilo ao qual Deus entregou para ele com sabedoria. Ele usou com desleixo, ele usou aquilo com falta de sabedoria. Porém, ele gerou os seus leões para sua família, ele gerou toda aquela situação adversa, ele que gerou para a vida dele. Muitas vezes nós geramos leões que nos atacam. Nós permitimos que os leões nos atacam. Sabe como? A gente permite, a gente gera situações de contenda. Muitas vezes você cria confusão com pessoas, coisas que não eram para ser feitas, às vezes palavras que não era para você falar, você fala, situações que não era para você se envolver, você se envolve, né? Problemas que não era para você pôr a mão, você põe a mão. Problemas que era vamos dizer assim, para o teu filho resolver, ou para o teu cônjuge resolver, você interfere, você entra e você quer resolver coisas que não é da tua alçada. Ou seja, tem pessoas que elas buscam, elas geram problemas, né? Elas criam situações adversas. Ou seja, você entra na briga dos outros, você entra numa briga que você não foi chamado, você entra numa contenda ao qual o Senhor não te chamou para entrar. Então muitas vezes nós geramos os nossos próprios leões, nossos próprios inimigos. Foi o que Sansão fez, né? Ele não usou de sabedoria. E muitas vezes a gente usa a nossa própria força, né, para destruir outros. A gente usa a nossa própria força para afrontar outros. A gente usa às vezes a nossa própria, aquele talento, aquele dom que Deus te deu para você afrontar outras pessoas. Portanto, Sansão não usou de sabedoria. Sansão, ele não tinha um compromisso com Deus. Sansão, ele nunca levantou durante a sua vida todo um altar de adoração. Ele nunca entregou uma oferta ao Senhor, né?
Ele nunca fez isso, enquanto muitos homens de Deus levantavam altares ao Senhor de adoração, levantaram, né, sacrificavam ao Senhor, que nem Davi, quando trouxe a Arca da Aliança, a cada 6 passos ele sacrificava ao Senhor, ele adorava o Senhor dos Exércitos. E o que Sansão fez? Ele simplesmente viveu uma vida dissoluta, uma vida prostituída, né, uma vida, né, desregrada, e ele provocava contendas e brigas em tudo quanto é lugar que ele passava, né? Ao invés de ele matar os leões que afrontavam o povo de Deus, sabe o que ele fazia? Ele gerava outros leões, né, que causavam dor e sofrimento no povo dele, causava dor e sofrimento na família dele. Os pais dele vendo essa situação, que dor, a Bíblia não relata, mas imagina os pais dele assistindo toda a trajetória de Sansão, o que os pais dele não choravam de ver. Olha o filho que Deus me deu, a promessa que o Senhor me deu, se transformou nisso, né? Olha só, ao invés de ele honrar e respeitar aquilo que o Senhor entregou para ele, ele desonra o Senhor. Então muitas vezes nós recebemos um presente de Deus, um talento que só você tem, que o talento dele foi único, né? Nunca mais um homem na palavra de Deus, na história, recebeu uma força como ele. Igual Moisés. Moisés foi o único que subiu, né? Subiu no monte e presenciou o Senhor face a face. Como Moisés não teve nenhum na face da terra, nem vai ter. Que recebeu a Torá nas pedras por 2 vezes, né? E Moisés, ele ficou lá em cima, o seu rosto, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava como o sol. E ele tinha que usar um véu porque o povo estava apavorado. Então ele recebeu um talento único. Então nós temos que entender que você não é mais um. Até como diz aquele louvor, né, do Renascer Preso, eu não sou mais um, né? Eu não quero ser mais um. Você tem que olhar para você e você tem que ver assim, peraí, quais os talentos que Deus me deu? Qual o chamado que Deus me deu? Amém? Você é único. Sabia que você é único? Se você apagar aqui, acabou a tua história, acabou tudo. Não é verdade? Nós somos únicos, né? Tanto é que até a própria ciência fala que a tua impressão digital é a única, a tua impressão da íris do teu olho é a única, o teu DNA é único. Amém? Por mais que você tenha uma descendência, você é uma pessoa única. Então Deus, ele confiou em você dons e talentos e responsabilidades, ao qual ele espera que você tenha atitudes concernentes àquilo que ele passou para você. E muitas vezes nós somos infantis na fé. Muitas vezes nós somos, né, irresponsáveis na fé. E nós, ao invés de derrotarmos os leões que se levantam contra a obra de Deus, se levantam contra a nossa família, contra a nossa vida, nós geramos leões contra a nossa família. Nós levantamos leões contra nós mesmos. Sabe como? Quando a pessoa ela resolve sair da igreja. Eu vou sair da igreja, né? E aí ela volta para o vício, volta para o tráfico, volta para, né? Você que está me assistindo aí que está preso, você volta para as drogas. E aí você gerou as suas prisões e os seus próprios leões. E aí você fala, ai que vida, que inferno. Mas você que gerou isso por conta das suas atitudes e responsabilidades. Porque Deus te deu uma liberdade, Deus te deu talentos, dons, Deus te deu uma capacidade, uma sabedoria. E você, né, mesmo sabendo que é errado, você inverteu os pés pelas mãos, né, deixando, ao invés de ter um culto racional, de ter uma vida pautada na sabedoria, na inteligência, você se deixou se dominar, né, como é que fala? Pelos sentimentos, pelo emocionalismo, né? Você se deixou se dominar, você deixou a sua vida ser guiada pelo emocional. E quando um servo de Deus ele vive do emocionalismo, ele vive, né, de um culto emocional, sabe o que acontece? Ele não vive o poder de Deus, porque o poder de Deus ele é espiritual, ele não é emocional. Nós sentimos emoções, temos emoções sim, mas nós não somos guiados por emoções, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito, né, o nosso culto ele é racional. Por quê? Porque você tem que compreender, você tem que ter lucidez para você entender qual que é a missão e a palavra de Deus para você. Qual que é o propósito que Deus deu para a tua vida. E muitas vezes a gente vai eu estou sentindo, eu não estou sentindo, eu estou naquele jeito, e não sei o que. A pessoa vai pelo emocionalismo. Ela vai por aquilo que ela sente, né? Eu estou com fome, eu estou com sede, eu não sei o que. Ela vai por aquilo que a alma dela está gritando. Só que você tem que dominar a tua alma, que a Bíblia fala para nós exercermos o domínio próprio. Exercermos o quê? O domínio. Por quê? Porque quando
nós não exercemos o domínio próprio, nós somos infantis na fé, nós não temos as nossas faculdades mentais exercitadas no Senhor. E Sansão, ele era um homem arrogante, né? Lá no livro de 1 Pedro, fala lá, no capítulo 6, ele fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Então Satanás também, ele é falado na palavra, na figura do leão, porque é uma fera que espreita o momento que vai atacar você. E quando você está desguarnecido, você está naquela situação em que você baixa a sua guarda, onde você está no emocionalismo, ele vai atacar você. Ele vai avançar contra a tua vida, né? Quando você não tem o poder de resistência. Lá no 9 diz assim, ó: resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais dos vossos estão se cumprindo, né, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é só você não. Às vezes você acha só eu que passo por isso. Não, no mundo inteiro tem gente passando por coisas iguais ou piores que você. Então é necessário que você exercite as suas faculdades mentais, né, no espírito, para que você seja uma pessoa equilibrada, né, uma pessoa não voltada para toda sorte, né, de ventos de doutrina, que é aquela pessoa que corre só atrás de profeta, só atrás de revelação, sendo que a verdadeira revelação está na palavra de Deus, está contida na Bíblia, que está aí na tua mão, aí na tua casa, que muitas vezes fica jogada aí na tua mesa, fica jogada aí, e você não pega para ele, você não tira um tempo, você passa uma semana, um mês, e você não abre a palavra para ouvir Deus falar com você. Mas você prefere procurar alguém, né, que você não sabe a estrutura, não sabe a história, a caminhada, não sabe a vida daquela pessoa, se é uma pessoa que tem pecado, né? Vai falar: eu vou atrás do profeta, sendo que a palavra profética, ela vai ser liberada sobre a tua vida. Então você tem que buscar a palavra profética. Amém? Por quê? Porque a gente vive num mundo hoje onde existem muitos enganadores. Há muitas vozes nesse mundo, há muitos enganos, e há muitos que geram leões para destruir nossa vida. E aí muitas vezes você recebe uma falsa profecia, e aí você quer ir de encontro com aquilo, naquela falsa profecia. E aí você fica aguardando, não acontece. Aí sabe o que acontece? Você se frustra, põe a culpa em Deus, põe a culpa na igreja, e fala assim: eu vou embora. Eu vou embora daquele lugar. Por quê? Porque eu me frustrei com aquela palavra. Na verdade, aquela palavra, ela não se cumpriu na tua vida porque não era a palavra de Deus. Porque a palavra profética, ela exorta, né? Ela corrige e ela consola, né? E ela se cumpre no tempo determinado, e ela fala o teu espírito, ela confirma no teu espírito a palavra profética, né? Por isso que a Bíblia fala que os evangelhos, eles são fundamentados no quê? Nos profetas e nos apóstolos. Está lá em Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo falou isso. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela é fundamentada nas profecias dos profetas, e todos os evangelhos, desde Mateus a Apocalipse, eles foram escritos e fundamentados pelos apóstolos. Amém? Então os apóstolos, eles trouxeram o fundamento do evangelho, né? E ao qual a gente vê hoje uma geração muito rasa, uma geração que só vai, né, por estrilismo, por confete, por luz, por barulho, por show, por pirotecnia, né? Então as pessoas estão esquecendo de voltar nas origens e buscar o Senhor, né? De voltar nas origens e você ir lá para o teu quarto de oração, você buscar na palavra, você ir orar no monte, você buscar a tua comunhão com o Senhor, de você buscar intimidade com o Espírito Santo, de você levantar um altar de adoração para Ele, de você perguntar: Senhor, qual que é o meu propósito aqui nessa terra? Qual que é os leões que eu tenho que derrotar? O Senhor me chamou para qual missão? As pessoas não querem saber. E muitas vezes Deus fala para a pessoa: a tua missão é essa, e a pessoa não aceita. Foi o caso de Jonas, né? Deus falou assim: vá para Nínive. Aí sabe o que Jonas fez? Eu vou coisa nenhuma, né? Eu vou embora. E ele foi lá, pegou as moedas e comprou a passagem para Tarsis, achando: eu vou fugir da presença do Senhor, achando que mudando a trajetória, na cabecinha dele, ele ia fugir do Senhor. Só que ele promoveu, sabe o quê? Uma grande tempestade, quando ele foi parar lá naquele barco,
O barco estava lá, ele estava dormindo lá no fundo do barco. E começou uma grande tempestade, ao qual os marinheiros nunca tinham visto antes. Eles ficaram apavorados, eles ficaram ali invocando seus deuses, né? Para ver se os deuses aplacavam aquela tempestade. E aí o capitão achou Jonas dormindo e falou: acorda, invoca o teu Deus, né? O que você está fazendo? E ele falou assim: eu sou hebreu, dos hebreus, não sei o que. Ele explicou a situação e ele falou assim: joguem ao mar que vai aplacar a ira dessa tempestade. Eles fizeram, jogaram ele no mar e o peixe que o Senhor promoveu levou Jonas para onde? A caminho de Nínive. E o Senhor falou para ele lá no ventre do peixe: ou você cumpre, né, o teu chamado, ou você vai morrer aqui. Ele já ia morrer ali ser digerido pelo peixe, mas ele aceitou a vocação do Senhor contra a vontade. E ele chegou lá em Nínive. Ele tinha que pregar a palavra de arrependimento por 3 dias. Ele pregou num dia só uma palavra de juízo. Ou seja, ao invés de ele falar aquilo que Deus queria que ele falasse, ele falou aquilo, né? Aquilo que veio na telha dele, aquilo que ele achou que ele devia falar. Ele não falou aquilo que o Senhor mandou falar, mas ele falou aquilo que ele achava conveniente falar, né, na cabeça dele, por causa da ira dele, por causa do que ele não concordava com o projeto de Deus, né? Porque ele não concordava que Deus colocasse ele naquele lugar. Ele ficou revoltado, você não quero estar nesse lugar, Senhor, mas o Senhor mandou ele para o lugar que ele não queria, né? E a chamada profética de Deus, ela confronta, né? Confronta a nossa existência. A chamada profética de Deus, ela confronta, sabe o quê? Né? A tua vontade. Muitas vezes Deus quer mandar você para um lugar que você não quer ir. Deus quer mandar você falar aquilo que você não quer falar. E é Deus que quer que você fale e você não fala. É Deus que quer que você vá em tal lugar e você não vai. Por quê? Porque você fica, né, preso aos seus afetos e sentimentos, que Jonas estava preso. Então, Jonas, ao invés de gerar uma situação de arrependimento, ele gerou uma situação de juízo, né? Só que a misericórdia de Deus foi tão grande que aquele povo, mais de 120 mil almas, se converteu, né? Se converteu, e Jonas, ele ficou irado ainda. Ele achou que Deus ia mandar juízo e destruir a cidade, né? Porém, o Senhor falou assim: é razoável essa tua ira, a hora que ele pediu a morte? E o Senhor ainda o confrontou. E muitas vezes a gente está assim. A gente quer buscar a morte, quer buscar, eu prefiro morrer do que fazer isso. É o que eu sempre falo para as pessoas, né? Fuja do pecado e não do chamado. Sabe o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas fogem do chamado, mas querem estar agarradas aos seus pecados de estimação. Ao invés de ela lutar contra aquele leão, aquele pecado que é um leão que está devorando ela dia após dia, não. Ela quer ficar agarrada, né, naquilo lá, e não quer cumprir a vontade do Senhor. Ela tem medo de cumprir a vontade do Senhor, mas não tem medo de ter uma vida de pecado, né? O que nós temos que fazer? Temos que enfrentar os nossos leões. Muitas vezes o seu leão, né, às vezes nem é uma coisa assim extraordinária, mas é simplesmente um pecado que você não consegue vencer. Um pecado na carne, no sentimento, na mente. E muitas vezes você tem que fazer. Como que você vence essa situação que para muitas pessoas pode ser insignificante, mas para você é uma grande muralha intransponível. Sabe como que você vence? Se humilhando na presença do Senhor. Como eu acabei de ler aqui no livro de Pedro, é se humilhar na presença do Senhor. É buscar a face do Senhor e Ele vai te dar vitória, Ele vai te fortalecer. E o Espírito do Senhor vai se apossar de você, para que você possa rasgar esse leão com as mãos. Amém? E está tão perto para você vencer essa situação de pecado, que basta apenas você se posicionar. Amém? Muitas vezes é falta de posição. Muitas vezes, hoje, às vezes falta apenas um passo para você romper, para você vencer. E aí você fica barrado naquela situação, você não avança, né? Você caminhou até aqui, mas você puxa o freio de mão e não avança mais, né? Não quer mais fazer a obra de Deus, né? Deus deu um chamado, você até sabe, você já até recebeu uma palavra profética na tua vida, já foi até revelado para você, né, qual a tua missão aqui na terra, e você não cumpre a missão. Você acha, tá bom aqui para mim, tá bom desse jeito, né? Eu não quero confusão para a minha vida. Só que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. É Adonai Tsevaot, é o Senhor dos exércitos. Ele te chama para a guerra. Para quê? Para você vencer esses leões, para você colocar, sabe o quê? A tua vida em liberdade. Para você colocar em liberdade a tua geração e colocar em liberdade a tua família e aqueles que te cercam. Por isso que Deus te deu
um chamado. Por isso que Deus te deu uma vocação, te deu talentos, te deu dons específicos para quê? Para você usar na tua geração nos dias de hoje. Porque amanhã depois, quando você for recolhido ao céu, você não vai mais ser usado daquele jeito. Sansão, quando morreu, ele não pôde mais ser usado. O tempo que ele tinha que cumprir o chamado dele, ele não cumpriu devidamente como era para ser feito. Ele poderia ter governado Israel durante 40, 50 anos, mas ele abreviou o chamado dele com a sua desobediência e com a sua falta de sabedoria. E muitas vezes a gente tem isso, né? A gente sabe o que tem que fazer e não faz, né? Na obra de Deus. A gente sabe o que tem que fazer, né? No chamado de Deus, e a gente não faz. Por quê? Porque a gente mesmo se limita, né? E o Senhor, ele fala para o profeta Isaías: alargue as estacas da tenda. Quem tem que alargar é você. E aí, sabe o que a gente faz? A gente prende as estacas no chão e não quer sair do lugar. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque para sair da zona de conforto, você tem que ir lá para fora. E lá para fora vai estar o seu leão. Lá para fora vai estar aquilo que você tem que enfrentar e você foge. E muitas vezes a gente foge dos nossos leões, foge das nossas guerras e responsabilidades. E a gente fica fugindo, protelando, empurrando. A vida vai passando. Aí vai chegar um dado momento que você não venceu, você não conquistou, e você deixou, né, perdeu o seu tempo de receber grandes conquistas do Senhor. Que nem Josué. Né? Então, chega um tempo que o Senhor falou assim para Josué: Josué, agora você está velho, mas ainda há muita terra para conquistar, e você não conquistou, porque você foi devagar, você foi com o freio de mão puxado. Então Josué, ele sabia da missão dele, porém ele foi, né, ele não conquistou como deveria conquistar. Então muitas vezes, o que você tem que fazer hoje, né, você sabe o que tem que fazer, porque o Espírito do Senhor já falou ao teu Espírito. Você sabe o chamado que Deus te deu, você sabe a missão ao qual o Senhor entregou para a tua vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que parar de procrastinar essa situação e você sair da tua zona de conforto e enfrentar. Porque quando você resolver enfrentar os teus leões, sabe o que vai acontecer? Você vai rasgar eles no meio. Você vai enfrentá-los e você vai destruí-los. Só que muitas vezes você acha que ele está rugindo lá fora e ele vai te devorar. Mas quando o Senhor te deu uma ordem para você ir, sabe o que você fez? Você puxou o freio de mão. Então é tempo de você alargar as estacas da tenda, né? E você promover para você mesmo um tempo de crescimento. Amém. Porque o avivamento não vem de um culto, não vem de uma conferência. O avivamento na tua vida vem, sabe de quando? Da tua fome, da tua sede de buscar o Senhor. O avivamento, ele nasce dentro de você. Amém? Nasce quando você se posiciona, fala assim: eu vou romper. Quando você rompe, né, a tua zona limítrofe de conforto, você passa a vencer. E você coloca, né, os teus leões em fuga. Então é tempo de você romper hoje. Essa noite é tempo de você, né, você enfrentar as fileiras, rasgar as fileiras. De você promover na tua vida um tempo de crescimento. Quem cresce você não é Deus que faz você crescer, né? Quem faz você crescer é você mesmo. Amém? Porque Deus, ele já entregou todas, né, os ingredientes na tua mão. O Senhor já entregou todas as ferramentas na tua mão. Agora você tem que saber fazer bom uso dessas ferramentas. Você tem que saber usar esses ingredientes para quê? Para você crescer, para você avançar, para você conquistar pessoalmente. Primeiro você, pessoalmente, né? Porque o doente não pode curar outro doente, né? O médico doente não pode curar outro enfermo. Mas você tem que estar bem emocionalmente, bem intelectualmente e bem espiritualmente, para que você possa, né, ajudar os que estão ao teu redor, a tua família, a tua casa. Amém? Então fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. E você vai, a partir de hoje, você vai sair dessa zona de conforto. Amém? Você vai sair dessa situação a qual você está. Você está aprisionado emocionalmente, espiritualmente, que você mesmo gerou. Tem muitas cadeias que nós mesmos geramos. Tem muitas prisões que nós mesmos criamos e ficamos ali enclausurados, presos, né? As prisões, né, do desânimo, as prisões da preguiça, as prisões, né, da zona de conforto, as prisões da baixa estima, as prisões de tudo quanto é situação, do desânimo, do abatimento, da tristeza, né, do desespero, da frustração.
e você fica lá, preso naquilo, em nome de Jesus. Amém? Então comece a orar agora. Apresente cada área da tua vida que talvez o Espírito Santo, né? O Espírito Santo mostrou para você. Cada área que o Espírito Santo ele ministrou na tua vida. Comece a orar agora. Clame ao Senhor. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos cada situação, Pai, das nossas vidas, cada área das nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqueles leões que nós alimentamos, que hoje eles se voltaram contra nós, que o Senhor nos dê graça hoje para rompê-los, o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê sabedoria para poder vencer cada uma dessas situações, cada uma, Senhor, dessas armadilhas que Satanás colocou, que Satanás promoveu. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, derrubar cada uma dessas situações, cada área das nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha, Pai, agora intervir, que o Teu Espírito Santo venha se apossar dessas áreas, assim como o Senhor se apossou de Sansão naquele momento, e ele pôde vencer aquele leão. Que o Teu Espírito venha romper agora, venha nos encher com o Teu poder, venha nos encher com a Tua unção em nome de Jesus. Que o Teu Espírito venha ser pastorado. Que o Teu Espírito Santo venha agora promover uma situação diferente. Que o Senhor venha romper essa zona de conforto, romper em nome de Jesus essa situação que te prende, os complexos, né? As depressões, as limitações emocionais, as limitações da tua mente. Ou que o Senhor venha agora quebrar esses grilhões da tua vida, para que você possa derrubar e derrotar os seus leões que você até criou imaginariamente. Eles nem existem, mas você criou na tua mente como uma barreira intelectual e emocional. Em nome de Jesus Cristo. E nós colocamos, Senhor, toda a mente cativa, a obediência de Cristo Jesus, para que o Senhor cumpra o seu querer, cumpra o seu realizar sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, a cada um aqui. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a tua vitória, porque nós sabemos, Pai, que a sua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu creio, Senhor, que os teus filhos sairão daqui, Senhor, nesse início de campanha, sairão fortalecidos com a graça e a força do teu poder, da tua unção, do teu renovo. Venha sobre a vida deles, marcá-los nessa noite. Sobre a minha vida, a vida do apóstolo, Senhor. Nos fortalece, pois a tua palavra nos diz, garante que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Senhor, e foi o Senhor que nos livrou já dessas batalhas, e que cada leão, Senhor, que aparecer para as nossas vidas, nós vamos vencê-los, porque o Senhor nos faz mais que vencedor de todas as coisas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Amém, Pai. Amém. Glória. Amém. Aplauda o Senhor. E a palavra do Senhor, para findar esse início de campanha, entrega uma oferta ao Senhor. A palavra do Senhor aí em Lucas, capítulo 6, versículo 38, vai nos dizer assim. Lucas 6, versículo 38. A palavra do Senhor, eu vou ler rapidamente esse versículo que o Senhor colocou no meu coração agora, fresquinho da parte de Deus. Oh, glória. Lucas 6, 38. Diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você entrega na obra do Senhor, mais o Senhor opera na tua vida. Quanto mais você faz, o Senhor te honra em todas as coisas. Amados, hoje eu quero falar para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava falando com o apóstolo, eu tenho alguns desafios, algumas coisas para realizar, para fazer. E eu peguei e falei: Senhor, da onde virá o teu socorro? Teu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O suprimento de onde virá? Vem do Senhor. Vem da oferta, vem daquelas coisas que o Senhor nos faz. Todos os dias a gente acredita no milagre, acredita no sobrenatural. E Deus colocou no meu coração
eu ganhei algumas, ganhei, né, algumas roupas de doação. Só que se a gente for doar para morador de rua, sabe o que eles vão fazer? Vão trocar por droga. Ou vão usar uma vez e vão jogar fora. O que o Senhor falou para mim? Faça um brechó online para vender essas roupas por um preço bom. Eu falei, eu vou fazer isso. Então eu estou falando para vocês que estão aqui presentes, se vocês tiverem coisas na sua casa, roupas, que você não use mais, traga, porque nós vamos fazer um bazar, um brechó online, alguma coisa nesse sentido, para levantar recursos. Recursos para eu e para o apóstolo? Não, glória a Deus que nós trabalhamos, o Senhor tem nos suprido. Mas eu tenho uma demanda de pessoas que sempre nos solicitam coisas. Né? Sempre tem um que ou necessita de um exame, ou necessita de um remédio, ou necessita de suprimento. Agora os meus sobrinhos lá em São Sebastião estão necessitando de um milagre do Senhor financeiro, porque não é fácil, né? Cuidar de um filho não é fácil, imagina 4. Aí eu falei, Jesus, né? Então eu sei que a minha sobrinha, ela é muito esforçada. Ela faz faxina, ela vende lanche natural na praia, só que recém-operada não tem como fazer isso. Então eu falei, Senhor, você vai me dar estratégia para eu poder suprir e ajudar. Pelo menos comprar uma cesta básica, mandar entregar. Comprar uma fralda, mandar entregar. O Senhor, eu não vou dar em dinheiro. Em dinheiro a gente não, né? A pessoa talvez não administre da forma correta, mas não sabemos todas as coisas que as pessoas necessitam. Né? Tem pessoas que, apóstolo, eu preciso de passar no médico. E às vezes a consulta é tão baratinha, e às vezes nem sempre eu consigo ajudar. Às vezes a consulta é o quê? R$50 naquele cartão de todos. Estou dando um exemplo, amados. Às vezes a pessoa precisa fazer uma coisa simples. Às vezes eu necessito pagar um Uber para a pessoa vir para o culto. Porque não é todo mundo que mora aqui na região. Né? Às vezes a gente precisa fazer isso para abençoar. Para as pessoas não ficarem presas dentro da sua casa quando precisam de um milagre, quando precisam de ouvir uma palavra de Deus. Uma coisa é você ouvir aí na internet, outra coisa é você estar aqui pessoalmente. O mover é outro. Né? Eu sei que na pandemia todos nós passamos por cultos online. Nós fazemos culto online. O culto, eu tenho certeza que o mesmo poder que a gente sente aqui, se sente ali. Mas só que é mais forte presencialmente. É diferente. Quando as igrejas voltaram da pandemia, eu falei, meu Deus, como eu precisava de um culto. Como eu precisava de um culto presencial. Então, às vezes, a gente não existem motivos, né? Pra gente falar assim, que nem o apóstolo falou, amor, você falou que faz comida lá para os moradores de rua. Eu parei de fazer. Sabe por que eu parei de fazer? Porque eu não tenho força de trabalho que me ajude a fazer. Eu ganhei as marmitex, até já doei para uma igreja, que eles vão fazer marmitex. Doei, eles estão para buscar. Eu ganhei uma quantidade boa de marmitex. Só que eu não posso deixar uma coisa parada. Eu falei, eu vou abençoar o ministério. Porque Deus abençoa o nosso. Eu tenho as marmitex. Eu falei que eu vou doar para outro ministério que vai fazer, porque Deus vai nos honrar. Aí ele falou assim, para de fazer. Aí eu falei, por quê? Porque vocês acompanham a reportagem. Nós, infelizmente, nós estamos indo uma droga nova chamada K9. E essa droga, as pessoas estão consumindo ela e as pessoas estão extremamente agressivas. E quando eu ia sozinha com uma ou duas pessoas, eu já enfrentava uns BO grandes na madrugada. Agora imagina com uma droga desse nível. Eu confesso para vocês, eu não sei lidar com essa droga. Eu não sei lidar com uma pessoa que está entorpecida por essa droga nova. Eu preciso fazer um curso novo no DENARC para poder estudar essa droga, para poder ajudar quem necessita ser liberto dela. Que não é apenas sai em nome de Jesus.
Tá aí o psicólogo, o doutor Alex. Ele sabe. É só sair em nome de Jesus, Alex? Não. Não é só sair em nome de Jesus. Sair em nome de Jesus é sair, o demônio que está ali. Mas só que a pessoa precisa ser tratada para que ela não retorne àquele vício. E as drogas, elas destroem famílias inteiras. Então, eu preciso fazer o curso. Eu tenho que pesquisar, vou aguardar e vou verificar. Só que para eu ir lá fazer o curso lá em Santana, eu vou ter que ter transporte. Então, tudo isso que eu quero fazer é englobando essas situações. Aí, apóstolo, você não falou que você tem salário? Eu tenho. Para gastar na minha casa. Né? A gente montou o ministério não para encher o bolso de dinheiro, mas para fazer a obra. E às vezes eu preciso fazer uma missão, uma visita, alguma coisa, então é com dinheiro, com recurso que entra aqui. Aí eu entro e de novo nessa questão. Quem está aqui, ou quem tiver e quiser trazer roupas em bom estado, não adianta trazer roupa rasgada, não, porque não vai rolar. Para que eu possa fazer esse brechó online, esse bazar online, traga, vai ser bênção. Amanhã mesmo eu já vou lavar as roupas que eu tenho aqui, já vou organizar para poder fazer. E aí vocês vão ver eu vendendo e vão saber o que é. Tá bom? Vai se chamar Bazar Solidário. Para poder fazer essas coisas que nós necessitamos. Então hoje, se você tem a sua oferta, entrega. Se você está com o seu envelope aí, pega o envelope. Se você não tem, Deus abençoe do mesmo jeito. Oferta nem sempre é dinheiro. Oferta também é força de trabalho. Oferta também é um louvor. É uma oração. Oferta também é a disposição da pessoa a cultuar. Isso tudo é oferta. E muitas vezes as pessoas por aí afora não entendem. E aí, apóstola, você vai levar o nome só de quem dá oferta para o monte para orar? Não, queridos, de jeito nenhum. Eu vou levar o nome de todo mundo para orar. Mas desde que as pessoas tenham um compromisso de pelo menos eu estou assistindo a live, eu estou acompanhando, eu estou vindo no culto. Aí nós vamos orar. Agora a pessoa não tem compromisso, aí fica difícil, né? A gente vai orar, claro, por algumas pessoas que o Senhor colocar um nome. Mas nós precisamos saber que a pessoa necessita buscar a presença de Deus. Então, por isso, diante do Senhor, se você tiver com o seu envelope, pega esse envelope, eu vou orar pela oferta. E já vou encerrar o culto. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a oferta dos teus filhos. Aqueles, Pai, que entregaram, aqueles que não têm para entregar, aqueles que vão trazer, Senhor, as peças de roupas, aqueles, Pai, que vão cultuar, que vão fazer os louvores, que vão ajudar de alguma forma nesse ministério, nessa obra. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer um tempo novo para esse ministério. Assim como foi entregue para mim aquela profecia, que aquela irmã teve um sonho comigo, que disse que eu ia ao encontro dela, e ela disse que o Senhor falava para ela que o meu ministério é forte. Eu tomei posse. Em nome de Jesus, esse ministério vai ser forte. Vai ser reconhecido não pelo nosso nome, vai ser reconhecido pelas marcas apostólicas que nós carregamos, pela unção de sinais, prodígios, poderes miraculosos. Abre portas, Pai, eu te peço, para aqueles que necessitam de milagres, de uma porta aberta. Senhor, da resposta dos empregos, da resposta, Senhor, das entrevistas. Faz, Senhor, um milagre, eu te peço na vida dos teus filhos. Prospera o caminho deles. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor e entrega seu filho. Você que está online, a nossa chave Pix, Deus abençoe. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Você que está aqui tem o QR Code. Tá bom? Deus abençoe a todos. Levanta sua mão para o céu e dá bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa. Vá debaixo dessa unção. Vá viver o sobrenatural que o Senhor tem para acrescentar. E eu tenho certeza que o Senhor fará coisas novas na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aplausos.
Deus.